Boa noite. Boa noite, Lucas. Em cima, como sempre. Opa. Iga. Boa noite, Murilo. E aí, Henrique, beleza? Tudo ótimo. Pronto. Estás aí, bonitão, como sempre. Você trocou de celular, Henrique? Como é que é? Você trocou de celular? Se eu estava de celular, Não, se você trocou de celular, porque a imagem tá. Eu percebi uma melhora na imagem, parece. mas não troquei o celular, não. Ele deve estar de bom humor hoje. Ah, entendi. Coisa que não é tão comum assim. Entre Murilo e os outros que eu não consegui acompanhar, Yuri, Lucas, outro Lucas, claro. Mas beleza. Então, se quiserem, vamos continuar já. Vamos entrar no assunto, na O matéria. Gabriel, o Gabriel não vai entrar hoje? O Gabriel deve entrar mais tarde um pouco. Né? Ele Beleza. está acompanhando uma aula, então assim que ele ficar livre, ele entra. Mas Beleza. mientras tanto, né? Ok, então onde é que estávamos? Bom, beleza. Então, hoje teremos essa live com o doutor Lucas Passiti, quase doutor, beleza? Futuramente doutor, estudioso de história, e história da igreja, no caso, né? E um eminente conhecedor já, aos poucos. Né? É, Portanto, para de ficar aí com cara de não me faça elogios, etc. Né? E exato, e o Lucas está, digamos assim, demais. Aliás, foi ele que sugeriu o tema dessa live, pois não? Então, vamos entrar com esse tema. Dá uma abrida no tema da história, como você me mandou para sugerir o tema da live. Gostei sim. muito daquilo. Eu sugeri, mas também assim, quero ouvir bastante você também, Henrique. Porque muita coisa sobre como eu estudo história eu aprendi com o senhor, com você. Então, uma coisa da gente considerar é, assim, primeiramente o papel da história, assim, digamos assim, por exemplo, com um cristão, né? O cristianismo ele é uma fé histórica, né? Que depende de fatos históricos concretos, né? Então, né, tem aquela frase de São Paulo, né? Se Cristo não ressuscitou dos mortos, né? Então a nossa fé é em vão, né? E a gente vê também, né, toda a vida de Jesus Cristo ali nos evangelhos, né? E depois ele falando para os discípulos dele, né? Eis que estarei convosco todos os dias. Então é de se imaginar que a gente vai olhar para a história e a gente vai ver essa história de Deus, de Cristo, estando todos os dias com os seus, né, discípulos, com os cristãos e tal, né? E isso, é claro, não fica só num contexto assim de igreja, mas assim é um contexto assim de toda a civilização, de todos os povos, porque a providência divina guia a história, né? E guia de maneiras que muitas vezes nós não entendemos muito bem, né? Às vezes de maneiras bem diferentes do que a gente teria imaginado, né? Então, assim, só para dar mais uma introdução, né? Antes de eu começar a estudar história, para falar a verdade, eu não entendia nem por que estudar história. Para mim, sério, parecia uma perda de tempo. Assim, gente, mas para quê? O que me importa se o Júlio César morreu no ano 44 ou no ano 45? O que me importa o que aconteceu ali na Idade Média? Não sei, parece um monte de fato solto que não muda em nada na minha vida. A vida é hoje, é isso, certo? Mas eu acho que a gente só começa a perceber a importância da história, eu acho que não é muito bem por um argumento de alguém tentando te convencer de que é importante, mas é de você ir e ler as fontes primárias de um certo período. Porque quando você faz isso, você mergulha ali naquela pessoa que está escrevendo, naquela sociedade ali,
E não tem como você não se apaixonar, né? Porque, bom, os livros têm essa capacidade, né? Eles trazem a gente ali para perto do autor, né? E daí você descobre um apaixonamento ali que você nem sabia que existia. Você fala assim, caramba, que sociedade interessante, que pessoa interessante, que período legal. Nossa, quero descobrir mais, né? Então, eu acho que assim, a história tem essa capacidade de maravilhar a gente. A gente vai descobrindo e a gente vai achando muito, muito legal, né? E, mas assim, às vezes também, nessa, nessa busca de estudar pela história, a gente também pode cair em alguns erros, assim, de transformar a história quase que numa ideologia, né? Tanto para um lado quanto para o outro, para o lado que você quiser. Você pode ser de que posição você quiser, você pode pegar a história e transformar numa ideologia para você, né? Então você pode pegar um fato pequeno, irrisório, e transformar aquilo no fio condutor da história da humanidade. Ou você pode pegar algo que é constante, que sempre aconteceu, muito presente na vida das pessoas, e transformar um acidente, tanto faz, podia ter acontecido diferente, não teria mudado nada. Então, são todas essas questões assim que um historiador, e até quem não é um historiador, mas que quer estudar história, tem que pensar, né? Então, é isso, de introdução aí. Você quer falar alguma coisa, Henrique? Não, termina essa parte, daí eu falo. Não, era isso, né, que eu tinha para falar. Eu lembro de uma vez que uma coisa que me surpreendeu. Eu lembro uma das primeiras conversas que a gente teve, Henrique. Eu não sei porque eu falei alguma coisa lá de agiografias, né? Agiografias são essas histórias de santos, né? Então a gente tem histórias de santos modernos que são biografias, assim, né? Feito com pessoas bem próximas ali do santo, né? Mas a gente tem umas agiografias, assim, de santos do século II, do século segundo, terceiro, que foram feitas, sei lá, às vezes 500 anos depois da morte do cara, né? E eu lembro uma vez de eu falando para você, Henrique, nossa, Henrique, e como é que você acredita nessas coisas, não sei o quê? E você fala assim, não, tem um monte de exagero, um monte de besteira, um monte de historinha ali no meio, né? Eu falo, uau, como assim? Calma, isso, né, porque né, naquele momento eu ainda estava tentando entender. Calma aí, então você pode ser um católico e você ainda pode ser crítico dessas histórias, assim, da tradição? Como que funciona isso, né? Eu lembro que isso na época me surpreendeu, assim, me despertou bastante curiosidade, sabe? Uhum. Muito interessante, gostei. Olha, eu queria comentar os dois pontos que você mencionou, né? Por um lado, o cristianismo é uma religião eminentemente histórica, né? É a primeira vez que uma das grandes religiões, o hinduísmo, por exemplo, não tem nada semelhante a isso. É uma primeira vez que uma verdadeira, uma autêntica religião universal. Antes tinha o judaísmo, que não chegava a ser universal ainda, embora Uhum, estivesse preparando o terreno para isso, né? uhum, Que essa religião tem um começo num momento histórico determinado. As outras religiões, digamos, fazem referência a um tempo tipicamente mítico, né? Tem algumas pessoas que gostam muito de citar nesse contexto o Guerra nas Estrelas, né? aham, Muito tempo atrás, numa galáxia distante, etc. Esse é o típico começo mítico, assim, né? uhum, Outrora, no momento T0, que é difícil localizar no tempo, etc. e tal, né? Ou que é o momento do começo do tempo, etc. e tal. O próprio judaísmo, no Gênesis, começa assim, né? sim. Não há um ponto histórico claro, propriamente dito, para a criação. Como até hoje é muito duvidoso ainda, apesar de a ciência ajuda bastante, mas enfim, também há Uhum, muitas teorias e muita discussão. Além disso, o cristianismo também está extremamente, digamos assim, envolvido com a história. Dá para dizer que é uma religião que veio redimir a história, né? Pode ser entendido da seguinte forma: Deus tinha um plano para a história da humanidade, o desenvolvimento dos seres humanos, né? E isto foi retorcido, foi estragado propriamente pelo próprio ser humano, o protagonista principal, né?
E ao redimir, então, digamos, podemos dizer que a história entrou numa espécie de linha descendente, né? Foi ladeira abaixo. E o que a redenção faz é também inverter esse sentido, com que a história lentamente tende a voltar ladeira acima, né? Com grande dificuldade, com grande esforço e grande trabalho da parte de muita gente, mas sim. Então, o cristianismo está intrinsecamente ligado à história, mas, digamos, é uma religião histórica por excelência. E também, num certo sentido, o papel de cada um de nós, o papel de cada cristão vivo hoje é redimir o seu tempo, né? É contribuir para evangelizar os seus contemporâneos, para ensinar-lhes a doutrina, para ensinar-lhes tudo, mas, digamos assim, também para interpretar a sua época, o seu tempo, né? E tentar ajudar a conduzir nessa linha ascendente em direção à instalação universal do reino de Cristo, né? Então, esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é esse, quer dizer, evidentemente, os católicos e os cristãos em geral são seres humanos normais e comuns. Os seres humanos normais e comuns, quando não conhecem história, tendem a, digamos, considerar que a realidade é a realidade do seu tempo e que tudo o que foi antes, veio antes, foi besteira, foi erro, etc. Especialmente o mito do progresso, que foi instalado pelos iluministas e logo os pensadores posteriores, né? Que não, a humanidade, independentemente de qualquer referência a Deus, está numa linha de ascensão que consiste numa distribuição mais justa dos bens, qualquer coisa desse estilo, né? E quando não é assim, né? Digamos, em termos de cristianismo, essa linha ascendente não se dá de uma maneira, digamos assim, uniforme e tranquila. Boa noite, Marta, né? Mas se dá assim, com altos e baixos, com buracos, com dificuldades, com problemas, etc. e tal, né? Não é nem uma senoide, é uma espécie de, não sei como descrever essa linha, Um batimento cardíaco. nem batimento cardíaco, não é tão regular assim, é que nem montanhas, né? Essas fotos de montanhas altas, os Andes, os Alpes, as rochosas, de repente se tem uma montanha enorme, completamente escarpada, e outras mais tranquilas, etc. Mais ou menos as eras históricas se distribuem nessa linha dessa forma. E, num certo sentido, são também um retrato da nossa vida cristã nesse sentido. Redimir o tempo em que vivemos não significa apenas redimir a época histórica em geral, significa redimir o tempo como nós o vivemos, como nós o experimentamos dentro do nosso âmbito. Sim. Então, essa é a primeira coisa. Para o cristianismo, história é absolutamente essencial. E esquecer a história é predispor-se, com perdão, a falar bobagem. Sim. Né? Uma coisa interessante é que... Posso fazer um comentário? Claro, claro, faço. Uma coisa interessante é que esse esquecimento da história, ou essa desconsideração pelo estudo sério da história, digamos assim, não é uma novidade do século XXI. Não é hoje que as pessoas não se interessam por história, ou esquecem, ou cometem vários erros. Se você ler a história, os povos antigos faziam a mesma coisa. Então, você vê, né, por exemplo, né, toda aquela questão lá, por exemplo, do cisma do Oriente. Você vê os caras do Oriente e do Ocidente tendo debate sobre qual prática litúrgica remonta aos apóstolos, quando na verdade nenhuma das duas remontava à época dos apóstolos, né? Só que cada um tentava manter a sua prática, digamos assim, de uma maneira quase ideológica, né? Exatamente, isso. Né? E esse é aquilo que acontece mesmo com a visão, digamos, que está apontada no título dessa live, né? Quer dizer, não, a minha época, o que importa é a prática, a vida aqui,
o que está acontecendo agora, quer dizer, história não importa para aqui, né? Uhum. E aí o pessoal entra nessas monte de absolutizações, né? Não, porque o importante é que vença o partido X e não o partido Y, e que a tal corrente ideológica seja destruída e haja hegemonia dessa outra, e blá, e blá, e blá, e blá, e blá. Você vê, né? As mesmas coisas foram ditas há 100 anos atrás, as mesmas coisas foram ditas há 200 anos atrás, as mesmas coisas foram ditas 500 anos atrás, as mesmas coisas foram pensadas e ditas, tal, e não se verificaram, não mostraram nada de real, não deram em nada, assim por diante, né? Uhum. Ou então, a obsessão com o fim do mundo. Não, esta é a época em que se dão absolutamente todos os sinais que precedem o apocalipse. Então, a certeza de que o apocalipse vai acontecer daqui a 20 anos, 50 anos, 100 anos. Né? Uhum. Então, Eu queria que fizesse uma pesquisa de rua. Eu queria que fizesse uma pesquisa de rua, ainda de pessoa em pessoa, perguntando assim, ó, você acha que o mundo vai durar mais de 100 anos? Mais 100 anos para frente? Mais 150 anos? Eu acho que a maioria das pessoas ia responder não. As pessoas, entende? Mesmo as pessoas que não têm nenhuma visão religiosa, elas criaram o apocalipse delas já, né? O apocalipse ambiental, o apocalipse, sei lá, Terceira Guerra Mundial, alguma coisa assim. isso. Há uma coisa, uma historinha muito divertida. Em 1200 tal, a partir de 1200 as duas ordens religiosas, os dominicanos e os franciscanos, digamos, tiveram, abrigaram os melhores professores de teologia que havia no mundo na época, né? Então, em 1300 e pouco, o Papa fez uma consulta a essas duas ordens se poderia pensar que o mundo acabaria em aproximadamente 50 anos. Né? Uhum. E os dois responderam com absoluta convicção que não havia a menor dúvida de que, sim, sem dúvida, o mundo acabaria por volta de 1350. Está se repetindo, repete, repete, repete. Né? Sim. Então, a história tem um papel extremamente importante, que é o de relativizar as ideologias. Né? Calma, filho, tudo isso já foi falado, tudo isso já mostrou que está Uhum. errado, tudo isso, não perca seu tempo com isso. Né? Ajuda a identificar a nova cara das mentiras, porque as mentiras em cada época são caiadas de novo, né? Passam uma Uhum. maquiagem nelas e pronto, elas reaparecem. Né? É Sim. uma coisa, calma, filho, tranquilo. Né? E o pessoal que fica, ai meu Deus, né? Que vai acontecer se o partido oposto ganhar? Nada, filho, vai acontecer a mesma coisa de sempre. Isso aqui no Brasil, graças a Deus, existe esse espírito de acomodação, de tranquilidade e tal. Então, quer Uhum. dizer, a história atribui muitas dessas coisas que são, às vezes, de preocupações especiais, pessoais, de enorme impacto. Né? Calma, calma. Uhum. Nesse sentido, a história permite relativizar essas coisas todas. E é importante relativizá-las. Sim. Essa época foi chamada pelo Papa Bento XVI a ditadura do relativismo. Né? Mas é preciso pensar o seguinte: para tudo o que não seja existência de Deus, natureza de Deus, pessoa de Deus, revelação feita por Deus, as verdades básicas, os primeiros princípios que nos permitem pensar logicamente, o resto, tudo, na medida em que é histórico, é relativo. Uhum. Vai durar um certo tempo, vai produzir alguns efeitos, bons ou maus,
e vai acabar desfazendo-se, vai acabar dando em nada, como tantas, tantas, tantas outras vezes anteriormente. Uhum. Relativismo significa que não se tem nada como absoluto. Mas, em matéria das verdades eternas, de fato, é preciso ter absolutos. Em todo o resto, pode relativizar à vontade, que não é relativismo, é puro bom senso. E nesse sentido, bom, as datas históricas são só os ganchos em que a gente pendura coisas, assim, né? São interessantes para ter noção, digamos, de como as coisas demoram, né? Mas que eles são operacionais, não são o absoluto da história, nem a parte mais importante da história, como você mesmo já tinha visto na época, né? Sim. Mas beleza, continua, Lucas. Uma coisa interessante, né? Eu lembro quando eu era protestante, assim, eu estava começando a ver um pouco esse negócio de história da igreja. Eu lembro que uma pergunta, assim, que veio na minha cabeça foi o seguinte, olha, eu falei, olha, beleza, tem toda essa história aí, teve vários teólogos do passado que pensaram certas coisas, algumas iguais, algumas diferentes do que eu penso e tal. Falou o seguinte, ó, eu sou um cara que eu estou preocupado com a verdade. Eu quero descobrir a verdade, digamos aí, sobre, né, a verdade sobre o que Deus revelou, algo assim, né? Eu lembro que eu me perguntei isso, eu falei, cara, se eu quero saber a verdade, o que que me importa o que essa galera aí do passado pensou? Eu falei assim, ué, a verdade eu descubro olhando as evidências aqui, né, lendo os argumentos pró e contra, e legal, eu posso até pegar o que o pessoal falou do passado para entender a história do desenvolvimento do pensamento aí sobre esse assunto, mas o que que isso impacta na minha vida, sabe? Eu tinha essa pergunta. E Claro, é o engenheiro padrão. Perfeito. eu vou deixar você responder essa, Henrique. Por que que alguém que está preocupado com a verdade numa matéria absoluta, aí vamos supor uma matéria sobre a revelação divina aí, o que que importa o que a galera do passado pensava sobre isso? Primeiro, quer dizer, se vai andar num pântano, porque, claro, não é fácil discernir qual é o elemento eterno e qual é o elemento temporal nas afirmações, né? Se você vai andar num pântano, é muito interessante você ter lá os cartazes dizendo aqui areia movediça, aqui puro barro, aqui vai com 5 metros de profundidade, aqui poça de água, aqui tá, para você poder ir achando o seu caminho entre aquelas coisas, né? Precisamente isso é o que todas as heresias historicamente já fizeram. Elas exploraram todos os lugares onde o cara afunda, onde o cara não consegue mais sair, onde o cara, né? Quer dizer, mapearam o caminho por exclusão, né? Uhum. Isso que a igreja de tempos em tempos fazia concílios e dizia: não vai por aí, eu disse, não vai por ali, tal, não vai por esse outro lado, não faz mais, né? Claro, tudo conhecimento experimental, né? Dava para ver claramente em que essas coisas iam dar, né? Uhum. Então, com isso, você pelo menos já tem um mapeamento de em que direção está localizada a verdade. Elas fazem um trabalho, digamos assim, as heresias e todo o passado, na verdade, que outras pessoas já pensaram, mapeia o caminho para nós, em ampla medida. Um outro ponto importante é o seguinte: você certamente, quando vai se tratar de assuntos eternos, assuntos por exemplo, de dogmática cristã ou de espiritualidade, né? Muita gente já refletiu, já pensou, já experimentou muitas dessas coisas, né? E cada um de nós, por mais que se esforce, por mais que digamos, se empenhe em, de fato, seu objetivo, em pensar as coisas com calma, em
entender bem o que está em jogo nessa questão, nenhum de nós é realmente, digamos, um grande gênio, né? Muito eventualmente na história aparecem os grandes gênios, são uma raridade. Ou seja, qualquer um de nós que se debruce sobre uma questão vai usar, como se chama, as viseiras de cavalo, né? Uhum. Não vai enxergar algumas coisas simplesmente porque estão fora do seu campo visual. E, nesse sentido, conhecer o que no passado já se disse de correto e positivo sobre esse tema é uma ajuda enorme. Permite você enxergar outros ângulos, outros pontos de vista, contribuições que dão uma interpretação mais completa para aquilo lá, etc. É só ver, por exemplo, o tema da Trindade, né? Até que se conseguisse chegar numa formulação bem compreendida, clara, suficientemente clara e, ao mesmo tempo, suficientemente fundamentada, foram precisos 400, 500 anos de Sim. reflexão, de estudo, de discussão, né? E foram necessárias várias heresias também para dizer, olha, nessa linha não vai dar certo. Sim. Não, Então, isso é. qualquer tema, qualquer pergunta, né, é muito importante contar com aqueles que nos precederam. Sim. Concorda? Bem, não, bem Confere. interessante. Eu estava lendo até um micro livro do Santo Atanásio que chama Definição. Não, como é que é? Defesa da Definição Nicena, né, o De Decretis. Que é basicamente ele argumentando contra o Ário mesmo. Sim. E ele vai ali dar uma defesa de por que o concílio usou a palavra consubstancial. Esse é o foco do negócio, né? Porque essa é uma coisa engraçada, né? Os arianos, eles estavam aceitando quase tudo ali do credo, né? Só aquela palavra ali, consubstancial, que era a pedra de tropeço ali, né? Claro. E ele vai apelar para várias figuras do passado ali para mostrar, olha, essa palavra consubstancial aqui sempre esteve aqui dentro da igreja, tal, não sei o quê. É engraçado que, por exemplo, ele vai apelar para o Orígenes, que, sei lá, um estudioso de hoje em dia que lê as obras do Orígenes talvez vai dizer que não, Orígenes não tinha uma trindade ali, uma teologia trinitária assim 100% ortodoxa, né? Uhum. Mas é interessante isso, né? Como que a igreja vai refinando assim, a, vai refinando a doutrina, né? Ela sempre sabe expressar da melhor maneira possível ali naquele momento, né? Então, bom, outra coisa que é muito interessante que as pessoas não sabem, que no Concílio de Nicéia, o Concílio de Nicéia chamou a essência divina de hipóstase. Né? Está isso lá, não consegui. Hipóstase. Deus só tem uma hipóstase. E hoje a gente fala assim, não, calma aí. Não, a palavra hipóstase não é uma palavra que a gente costuma usar para pessoas divinas, né? As três pessoas, né? Então, isso foi um desenvolvimento ainda posterior, né? A igreja foi percebendo, não, peraí, essa palavra tava, né, era o suficiente para a gente usar naquela época para defender a Trindade, mas talvez agora, com essas novas heresias que estão surgindo, esse semi-arianismo, talvez agora a gente tenha que refinar um pouco e a palavra hipóstase reservar para pessoas, né? Hipóstase, só para traduzir para quem não tenha noção, digamos, equivale mais ou menos ao nosso conceito de substância, né? E a substância é a essência traduzida no indivíduo, individualizada, vamos dizer assim, né? Então, a essência é geral, válida para todos os seres humanos. Nesse sentido, precede, está fora de todos os seres humanos. Mas a expressão da essência em cada um de nós é substância. Indica que todo indivíduo é substância. Uhum. O que se estava tentando dizer com a expressão hipóstase era que Deus era uma única substância. Hoje a gente diria uma única natureza. Uhum. Sabendo que até a própria palavra natureza temos que usar de uma maneira um pouco especial para falar da Trindade. Sim. Né? Não é a natureza de Deus, não é a mesma coisa tal qual, como dizer natureza humana ou natureza
peixe ou natureza do que for, né? Do cachorro. Sim. Então, são aplicações muito delicadas das palavras. Uhum. Sim. Portanto, é inevitável, porque se está tratando de um ser que é eterno e é onipresente e é infinito. Então, quer dizer, as palavras que nós usamos para designar as coisas aqui nesse mundo sempre têm um significado finito. Então, se Uhum. você faz a aplicação a Deus, tem que ter calma, mas não é exatamente da mesma forma, né? Uhum. Então, só para você entender a complexidade desse tipo de coisas, Sim. né? Não, mas é interessante ver, porque a Trindade, digamos assim, é a doutrina cristã mais básica de todas, assim, né? É aquela assim, se você erra essa, pode ter certeza que você vai errar todo o resto. Não vai sair nada certo. É a mais Exato. básica e levou o quê? Com uns 400, aí uns 500 anos assim para sair aquela coisa assim bonitinha, ultra formuladinha ali, né? Redonda, né? É. Então, é interessante ver. Eu acho que esse é um outro motivo que é interessante a gente olhar para a história. Porque às vezes a gente está tentando resolver certos problemas em 20 minutos, ou sei lá, em um mês, que as pessoas demoraram 500 anos para resolver lá atrás, né? Será que não seria bom pegar essa sabedoria, digamos assim, adquirida aí de 500 anos, ao invés de tentar reinventar a roda a cada nova geração, né? Exatamente, né? E olha, isso tem a ver novamente com aquilo que eu dizia, da inserção da igreja no tempo, né? A igreja não pode se dar ao luxo de viver apenas no tempo presente, precisamente porque aí cairia nos mesmos erros que caem os governos, uma e outra vez, né? A igreja tem que ter continuidade histórica, tanto no pensamento, quanto na formulação dos dogmas, quanto em tudo, porque senão, digamos, seria a eterna repetição, né? Uhum, O eterno retorno, do qual fala Nietzsche, por exemplo, né? uhum, Sempre os mesmos erros, sempre as mesmas bobagens, sempre as mesmas insuficiências, sempre as mesmas limitações. uhum, sim. Eu E acho. como precisamente uma das razões, né, pelas quais nós caímos nisso, e basta olhar a história dos últimos 500 anos, melhor ainda dos últimos 1500, e para ver que, enfim, é exatamente isso. Os erros se repetem, 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 né? Sim. E isso é precisamente porque esquecemos a história. Uhum, Porque a média das pessoas não lembra da sua história particular e não lembra da história da, enfim, da civilização, da humanidade nos últimos séculos. Né? uhum, sim. Eu acho isso muito legal, que a igreja ela sempre tem esse olhar assim para eternidade, assim, para o longo prazo, sabe? A igreja, ela sabe que essas coisas políticas assim do dia a dia são irrelevantes assim, né, digamos assim, na grande história, né? Então, Claro. eu acho muito legal ver a história da queda do Império Romano e como a igreja reagiu, né? Pô, beleza, do ponto de vista assim material, a igreja sofreu, né? Pô, teve ali as invasões dos bárbaros, né? Trocas de governos, né? Teve um empobrecimento ali material ali inicial, beleza, beleza. Mas assim, do ponto de vista espiritual, você vê assim um povo assim, né, e os líderes, os bispos assim muito tranquilos assim, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Ah, o Império de 1000 anos caiu, tranquilo, vai vir outro. E a igreja que é o, digamos assim, o império que nunca sai, esse é o único império, né? É o império que continua, e por isso é o Uhum. que permite manter essa linha ascendente de que falava, né? Por isso que, digamos, ela não volta a cair sempre no mesmo erro, precisamente por causa disso. Traz em si esse olhar para a eternidade, mas que leva em consideração e vem trazendo consigo tudo o que veio antes. Sim. Temos duas perguntas aí. Duas ou uma, não sei agora.
Uma é o comentário do Fernandes, Rodrigo Fernandes, imagino, desculpe-me se eu estiver errado. Protestantes de hoje ainda têm dificuldade com a Trindade e com a Cristologia. Sim, né? E, curiosamente, queiram ou não, é muito frequente que voltem a cair precisamente nas mesmas heresias dos primeiros séculos. Né? Uma espécie de arianismo, uma espécie de nestorianismo, formulado de maneira um pouco diferente, mas exatamente as mesmas coisas. Né? Aí o Miguel Santucci, com o seu comentário irônico. Tudo bem, Miguel? Quer dizer que o modernismo não é um sinal do fim dos tempos? A igreja não está vivendo a maior crise? Ixi, pobres crianças. O medievo cristão não foi perfeito, cheio de pessoas perfeitas e que se confessavam todos os dias? Bom, acho que o Miguel mesmo já respondeu a pergunta, né? É. Eu acho engraçado isso, né? Eu lembro uma vez de uma palestra que eu assisti, Henrique. Eu acho que você, inclusive, estava nela. Era uma palestra sobre a Dona Leopoldina. Eu lembro que o palestrante começou perguntando assim pra gente, assim, como é que vocês imaginam que era a corte portuguesa, tal, não sei o quê, né? E a gente foi falando ali, e daí ele começou a falar assim, olha, você já percebeu que vocês só pensam isso por pura imaginação? Porque, na verdade, vocês nunca leram nada sobre o assunto. É engraçado, né? Como a nossa imaginação, assim, ela é realmente capaz de criar toda uma história Exatamente. na cabeça, toda uma imagem perfeita, né? E essa daí da Idade Média é uma clássica, né? Porque, obviamente, né, o Iluminismo veio trazer que a Idade Média foi a Idade das Trevas, né? Terrível, péssimo, não sei o quê. Todo mundo sujo, cheio de piolho, de pulga, coçando, sei lá, pedra, Ignorantes, né? ignorante. Caía um raio, não tem explicação científica pelo raio, é Deus, aquelas coisas assim, né? Mas Exato. Mas daí vem uma reação católica, às vezes, que vai numa direção assim, que não é muito interessante, que é não. A Idade Média foi o auge da cristandade, né? Século XIII, as cruzadas, temos reis corajosos guerreando, temos papas fortes, não sei o quê. E é engraçado, e daí o que as pessoas pensam? Pensa que todos os camponeses ali da época eram super piedosos, rezavam muito, né? Todo mundo santinho, né? Mas é engraçado, se você ler qualquer livro dos monges ali da época, você vai ver os monges falando de como o povo não reza, não vai na missa, do mesmo jeito que é hoje. Exatamente. Exatamente. Né? E, enfim, agora, nossa, a crise pós-Concílio Vaticano, ou do Concílio Vaticano, ou dos papas hereges dos últimos 100 anos, ou, aí de acordo com o gosto do freguês, né? Uhum. Enfim, mesmo as críticas já tinham sido levantadas na Idade Média, já tinham sido só talvez já tivessem sido levantadas antes, só que não foram consignadas pelos cronistas, porque temos muito poucos no período de 500 a 1000. Né? Sim, E assim por diante, né? sim. E isso que você falou da história se repetir é muito engraçado, porque esse negócio da crise pós-conciliar também não é uma novidade, né? Por exemplo, a gente teve uma crise pós-concílio de Nicéia, terrível, né? Na verdade, E, né? né? Os arianos que não aceitaram, nossa, enfim, todas as opções e discussões possíveis e imagináveis. Sim, o São Gregório Nazianzen, ele é um que falava assim, olha, concílio, ele falava isso, concílio não serve para nada, as pessoas só brigam, ninguém resolve nada. Então, assim, não era que a coisa estava muito bonitinha na época, não. Exato. A Marta está dizendo não há nada de novo debaixo do sol. De fato, é assim. Essa é a visão, por um lado, do livro do. Ai, meu Deus, escapou o nome, do nosso pessimista preferido lá, do Antigo Testamento. Eclesiastes, Salomão. Eclesiastes. Isso, Nilo Novum Subsole. Mas também é a visão dos pagãos daquela época e dos de hoje, né?
sempre as mesmas coisas, sempre os mesmos erros, sempre as mesmas. Né? E, de fato, algo de verdade isso precisa muito do âmbito extra-eclesial. Lucas, você tinha comentado uma coisa que eu achei muito interessante, né? Aquilo que você encontrou quando foi ver os sites de história da igreja. Ah, você está falando os livros, né? Eu acho que eu sei do que você está falando. Me fala se é aquilo que eu te comentado. Que é uma coisa assim que eu acho que acaba deturpando um pouco, ou pode, né, enviesar um pouco a maneira como a gente vê a história. Porque você vai pegar uma história universal da igreja, ou seja, uma coleção de livros que vai do começo até os dias de hoje, ou você vai num site que tem um curso aí pela internet sobre isso, e sempre eles vão colocar ali uma certa linha do tempo, e eles vão organizar essa linha do tempo quase como se fosse um livro de ficção. Não sei se vocês, na escola de vocês, na aula de literatura, vocês aprenderam aquele negócio do tipo assim, introdução, desenvolvimento do personagem, clímax, daí começa a cair, assim, né? Aquela coisa. E o pessoal meio que organiza a história quase que desse jeito, quase como se fosse um livro ali de uma grande história fictícia, né? Então nós temos um começo mais devagarzinho, vai tendo todo um desenvolvimento, vai surgindo os problemas, tem um super clímax ali, e depois o negócio vai caindo ali, né? Termina ali numa tragédia ou algo assim. E daí o pessoal vai colocar esse grande auge, esse grande clímax, digamos assim, na Idade Média, aí no século XIII, XIV, alguma coisa assim, e vai colocar o fim quando? Agora, século XXI. E esse é o problema. Tem muita gente que olha a história como se fosse um livro fechado. Beleza, nós temos uma página do começo e a página do fim é tipo hoje. Só que isso é uma loucura pensar assim, né? As divisões históricas que a gente faz de falar essa é a Idade Antiga, essa é a Idade Média, essa é a Idade Contemporânea, ok, né? Elas têm uma certa base, assim, teve uma mudança de sociedade, tal, não sei o quê. Mas é um pouco arbitrário, existe uma certa arbitrariedade nisso, né? Poderia ser organizado de outro jeito, né? Claro. E nesse sentido, quer dizer, tem uma coisa que é, de certa forma, perigosa nisso, né? Que é o pessoal acha a sua época de clímax, a sua o seu petzinho lá, nessa época, tal, a época em que tudo era maravilhoso e tudo funcionava bem e tudo estava ótimo, e acha que a partir daí dá para concluir na solução católica ideal e única. Uhum. Então, se você quer ser católico, você tem que ser monarquista. Ou se você é católico, você tem que ser democrata. Ou se você é católico, você tem que, sei lá o quê, né? Uhum. E ser tradicionalista. Se, né? E tudo baseado em nada, baseado na imaginação dos respectivos, né? Uhum. Por um lado, a nossa época não é a época de auge nem de decadência. Os iluministas é o auge. Nós chegamos no ponto em que o homem pode tirar a Deus, porque, né, a nossa torre de Babel chega sozinha. Né? Uhum. Sim. Né? E, por outro lado, alguns católicos acham, não, né? Nós precisamos voltar a esse esquema, aquele outro esquema de organização social. E Sim. também a igreja dá diretrizes nessa matéria, que é a doutrina social da igreja. Uhum. Mas meramente dá diretrizes, não diz, olha, você tem que organizar assim, ou você tem que organizar assado, que aí vai dar certo e tudo será feliz novamente e tudo será bom. Não, a igreja dá apenas, digamos, sugestões no bom sentido, assim, né? No sentido de, olha, cuidado com isso, né? Melhor Sim. por aqui, etc e tal. Né? E isso, sim, curiosamente, ninguém lê, né? Ninguém lê, ninguém estuda, poucos leem, poucos estudam. E alguns põem em prática, bom, isso sim é verdade. Tentou-se várias vezes começar a pôr em prática, mas como ficou afogado nas outras opiniões, nos sistemas pessoais para fazer o mundo dar certo, aquilo lá um pouco se tem perdido com muita frequência, né? Uhum. Mas, enfim, e isso é perigoso, entende?
Porque, olha, né, a Idade Média não foi clímax de nada. A Idade Moderna não foi clímax de nada. O tempo continua, o mundo continua, e, olha, não sabemos realmente qual é o ponto de clímax, né? Aí aqui pergunta, o Miguel provocando de novo, né? Não tivemos um clímax na Baixa Idade Média? Em algum aspecto, sim, tivemos. Por exemplo, no aspecto da teologia, que pela primeira vez se estabelece como algo verdadeiramente organizado e, usando fé e razão em conjunto, de uma maneira excelente, né? Em São Tomás, atinge um clímax no pensamento cristão. Mas houve outros clímaxes no pensamento cristão. Simultaneamente com São Tomás, a de São Boaventura, né? Também professor da Universidade de Paris, também um teólogo extremamente famoso. Você tem muito antes o clímax de Santo Agostinho, e você tem no Oriente vários clímaxes também. Então, quer dizer, os clímaxes são sempre parciais, estão distribuídos em muitos lugares do mundo e em muitas épocas. Então, em alguns no clímax a gente nunca nem vai saber que existiram, né, Henrique? Exatamente. Quer dizer, quem sabe qual foi o clímax da igreja do sul da Índia, dos cristãos de São Tomé chamados, né? Quem sabe qual foi o clímax da igreja persa antes de ser destruída pelos muçulmanos, né? Quem sabe qual foi o da igreja da Etiópia, né? Então, quer dizer, isso são coisas mal documentadas, etc. e tal. Nesse sentido, sim, a gente precisa deixar muitas dessas coisas na mão de Deus mesmo. Né? Sim. Ô, Henrique, uma coisa que eu vejo é que essa localização do clímax, do auge no momento do passado e da crise no momento presente, eu vejo que tem uma raiz forte. Eu já pensei nisso. Eu acho que tem uma raiz muito forte numa soberba das pessoas para justificar a própria falta de santidade. Então, assim, claro. é sempre assim, ah, não, era fácil ser santo antigamente, o rei era santo e as leis eram justas, não sei o quê, e os bispos eram bons. Agora eu vivo numa sociedade em que eu sou escandalizado a todo momento, em que as pessoas à minha volta não seguem a igreja, e tudo é culpa, é aquela coisa, né? A culpa é dos outros, a culpa é do meu tempo, do meu período que eu vivo. A culpa é das estruturas. Uhum. Sim. É sempre o mesmo, né? Também isso tudo já foi dito antes, tudo já foi visto. Uhum. Mas muito bem. Por outro lado, na igreja há um desenvolvimento contínuo, né? Tudo bem, com altos e baixos, tudo bem, com dificuldades, sim, tudo bem, no meio de crises, mas há um desenvolvimento contínuo em direção precisamente ao reino de Deus, né? E quando se olha as coisas pós-fato, né? Longe já a uma certa distância, quando se começa a discernir melhor digamos assim, o conjunto das coisas, aí você vê como tal concílio veio no momento ideal e, de fato, graças a ele, teve tais e tais e tais efeitos que, de fato, comparados com o resto do que estava acontecendo naquela época histórica, era necessário. Né? Uhum. E, quer dizer, ou seja, vê-se que, num certo sentido, todas as épocas históricas tinham um certo valor de clímax. Só que um clímax relativo, clímax ideal para aquele momento. Sim. Sim. Não, com certeza. É muito mais fácil ver a providência divina quando a gente olha para trás, né? O hoje é sempre um pouco mais confuso, misturado com Isso. várias coisas, né? O valor do Concílio Vaticano II só vai poder ser julgado com honestidade, né? Daqui a 500 anos. Sim. E sim, teremos uma noção clara do que ele representou, do que ele significou, etc. Né?
Sim. Acho que nenhum dos presentes, nenhum dos que estão assistindo, nem nós dois estaremos lá para poder fazer isso. Uhum. Nesse sentido, é preciso também muita humildade, né? Baixar a crista, calma. Eu não conheço bem a história, em última análise, está na mão de Deus e só na mão. Sim. Sim. Então, calma, vamos É. esperar que Deus Sim, eu acho que o estudo da história, assim, se for feito da maneira correta, ela pode trazer muita paz pra gente, sabe? De ver que, faça. nossa, imagina se eu tivesse ali naquele momento, eu ia ficar confuso, ah, meu Deus, tem uma guerra aqui, um rei aqui, tá acontecendo um monte de heresia, não sei o quê, eu ia ficar muito confuso. Mas quando agora eu olho pra trás e eu vejo os resultados disso, eu falo assim, nossa, mas parece que Deus deu um jeito do negócio, o negócio funcionou maravilhosamente no final. Maravilhosamente nem sempre, mas funcionou aos trancos e barrancos e deu certo. Sim, sim, sim. Então, acho que isso, É não, acho que isso. isso dá muita confiança para a gente falar que, olha, não importa a crise que esteja acontecendo, seja lá qual for a que você queira aí, dá para ter muita tranquilidade de que Deus está guiando a história, né? De que tudo tem um propósito, né? E de que principalmente Deus guia a história através da igreja, né? A igreja está aí como nossa mestra, né? Mestra e mãe, né? Exatamente. Né? E sim, quer dizer, o que importa é, como dito, que a gente faça o nosso pequeno papel e contribua dentro da medida possível para santificarmos o nosso tempo. Isso significa, naturalmente, como primeiro dever, que nós nos santifiquemos a nós mesmos, né? Que usemos os meios para isso. Sim. É. No dia do juízo, a história mais importante vai ser a história da vida de cada um de nós, né? Exatamente. Né? A história abstrata me interessa nesse sentido como digamos, o ambiente que nos formou, que ao mesmo tempo nos ajuda em qualquer circunstância, mesmo de perseguição, nos ajuda a ser santos e a fazer a vontade de Deus. Por isso, quer dizer, eu não gosto nada do pessoal que fica reclamando, não, a sociedade moderna está corrompida integralmente, é horrível, é a pior época de qualquer época histórica. Não, todas as épocas históricas disseram exatamente a mesma coisa. Né? Isso simplesmente nos diz, olha, você precisa estudar para não cair nas mentiras que estão aí no ambiente, né? E você precisa procurar com clareza discernir as coisas. Mais uma vez, a história, nesse sentido, ajuda a fazer esse papel. Né? Discernir, vai em frente com toda a paz e com toda a tranquilidade. Sim. Porque, queira ou não, este tempo também está nas mãos de Deus, como todos os outros. Né? Portanto, quer dizer, vai produzir os seus mártires, como sempre produziu, vai produzir os seus doutores, como sempre produziu, vai produzir os seus santos, como sempre produziu. Né? E vai O que produzir os importa seus pecadores como. como sempre produziu, exato. Né? É. Então, que eu pertença menos a esse último grupo e mais ao anterior. Exatamente, exatamente. Muito bem. Então, acho que é isso. Vamos ver, tem mais contribuições? O Miguel aí fez uma pergunta longa aí. O Rodrigo diz que antigamente só era mais fácil ser mártir porque os cristãos eram mais perseguidos. Dependendo do lugar no mundo hoje, continua a ser muito fácil ser mártir. Sim. Inclusive, existem mais mártires do século XX do que dos outros 19 séculos somados, né? Não tem essa conta aí que alguém já fez? Exatamente, mas isso é um fato, né? Se você conta todos os do nazismo, do comunismo, etc. e tal, e além disso das perseguições parciais e isoladas dos cristeiros no México, na Espanha, na Guerra Civil, e enfim, de tantos outros lugares, né? Sim. Olha, de fato, Os não está otomanos tão também, né? longe assim como o martírio não está tão longe assim como a gente pensa, né? Sim.
Aí o Miguel, vejo estudiosos católicos bem intencionados defendendo a ideia de São Tomé na América do Sul, por exemplo, né? O Zumé eu não conheço, mas enfim, suponho que seja a versão do São Tomé aqui. A probabilidade é muito baixa, assaz baixa, né? Embora os mitos indígenas, digamos, dão alguma vaga coisa que aponta nessa direção, né? O Quetzalcoatl, que é um deus dos maias, também dos astecas, né? Teria desembarcado e ensinado aos homens a usar milho, etc. e tal, teria se destacado por pregar o amor ao próximo, né? E, enfim, e é um Deus pacífico que não exige sacrifícios humanos, muito pelo contrário. Depois teria se afastado, dizendo que voltaria, né? Então, isso é algo que, digamos, aponta vagamente, de uma maneira nebulosa, a algo parecido com a figura de Cristo, que, enfim, né, já teria vindo no momento que eles localizam Quetzalcoatl, né? Enfim, as civilizações maias e astecas são muito mais recentes do que a nossa, né? Sim. Sim. Nasce. E é engraçado, né, que não é impossível também ter tido uma evangelização assim, minúscula, das Américas antes da descoberta das Américas, né? Porque existem histórias de navegadores que conseguiram chegar na América antes do Colombo, né? Existe isso, né? Sim, existe isso, existem N dados, mas enfim, não há Sim, nada que sim. se possa Sim, comprovar. claro, claro. Diferente. Mas eu acho que a pergunta do Miguel mostra um negócio interessante. Às vezes a gente pega essas agiografias, assim, nessas vidas de santos, e às vezes, sei lá, às vezes é algo que a gente tem muita piedade pela história, gosta muito, né? Faz parte aí do nosso imaginário e tal. E daí vem assim, vamos investigar se essa história tem, digamos assim, tem Um fundamento. justificação, né? Ela tem fundamento, tem evidências, assim. E daí, às vezes, as pessoas falam assim, não mexe nisso, não mexe nisso, deixa do jeito que tá. Você fala assim, não, como assim deixa do jeito que tá? Que medo que a gente tem de descobrir a verdade, né? Então, Exato. é muito interessante, por exemplo, você já ouviu falar dos bolandistas, né, Henrique? Você conheceu? Claro, claro, claro. Os Aliás, os bolandistas, bolandistas, você que tinha mencionado a história lá das agiografias um pouco duvidosas, os é bolandistas se dedicaram a arrancar fora, assim, mais toneladas. isso. Mas é engraçado, porque nessa busca pela verdade, eles vão lá, vão pegar várias agiografias medievais, assim, e falar assim, não, isso aqui não é confiável, não é confiável, não é confiável. Mas algumas foram ultra vindicadas, né? Então, por exemplo, o martírio de Santa Perpétua e Santa Felicidade. Hoje os É, estudiosos falam, aquilo foi escrito no ato, foi escrito enquanto estava em tendo o cima do, martírio. é, em cima do fato. Exato. Então a gente não tem que ter medo. Isso daí, de certa forma, digamos assim, até fortalece a fé católica, né? Porque a gente vai garimpar aquelas coisas assim que não tem fundamento e vai deixar as que tem mais fundamento. Exatamente, né? O pessoal hoje está muito atrás da legenda áurea. A legenda áurea é muito pouco confiável, né? Uhum. São historinhas edificantes, etc. e tal, mas, enfim, se pode usar muito daquilo no mesmo nível de um conto de fadas. Existe, Uhum. né? Sim, Beleza. Não afeta a fé, não estraga nem a edifica conhecer contos de fadas, desde que se sim, saiba que são contos de fadas. Pronto, né? sim. Mas então, é isso. Bom, chegamos às 8, acho que estamos bem servidos. O Gabriel, afinal de contas, teve que nos abandonar mesmo. Uma pena, eu queria ter feito uma pergunta para ele. Fica para depois. Ah, não tem problema, fica para uma próxima, já que eu espero que você nos dê a honra de contar com você em lives futuras, Claro, eventualmente. claro. Sempre uma honra. Então tá ótimo. Beleza. Senhores, a todos, muito obrigado pela sua paciência e participação e até a semana que vem. E muito obrigado especialmente ao Lucas.
e também até a semana. Falou, Henrique. Tchau. Tchauzão.